Bom dia para todos, boa tarde, boa noite. Não sei qual é o horário que você vai assistir esse vídeo. Eu sou o Paulo Potter, apresentador aqui do Cast Imóvel, juntamente com o meu amigo Fábio Soranço. E nós vamos hoje falar mais uma vez aí sobre o mundo imobiliário. Basicamente hoje sobre estratégias de marketing de lançamento do mundo imobiliário. Beleza, Fábio? Beleza, meu querido irmão. Pessoal, um ótimo dia para vocês. Eu sou o Fábio Fraz. A gente tem que mudar esse escopo de falar eu sou o Paulo Potter, eu sou o Fábio Fraz. Ué, porque você é quem? Não, mas os caras já sabem, já tá assistindo. Então vamos lá. Eu sou o Fábio Soranzo, o Frase, e tô com meu amigo Potter. Boa, vamos falar de marketing Eu hoje. sou o João de Deus, que não sou. Pessoal, a gente tá pensando em começar a fazer as gravações ao vivo, porque antes da gente começar as pautas, eu e o Potter discute tanto, mas tanto, que Já assim. dá um programa, né? Não, cara, eu não preciso chegar em casa e discutir com a esposa, porque a cota de discussão já foi batida com o Potter. Então hoje a gente vai falar um pouquinho da minha área. Hoje a gente vai falar de marketing, mas de uma forma geral, para que a gente possa explicar para as pessoas alguns dos processos que um estrategista cria para um produto chegar até o nosso público. É isso aí. Eu acredito que sem esse profissional num lançamento imobiliário é totalmente inviável, é totalmente não concebível. E eu acho que ele é uma das principais ferramentas na hora de fazer um lançamento imobiliário. Dá para criar um material, um lançamento imobiliário só com uma agência de publicidade sem um marqueteiro? Não, com certeza não, né? Eu acho que eles andam juntos, né? O marketing vem ali, cria todo o ambiente e logo em seguida vem a agência de publicidade ali que vai fazer toda a comunicação. Então eu acredito que não tem como criar um lançamento ou nenhum lançamento de produto. A gente está falando aqui do nosso campo, que é o imobiliário, mas nenhum lançamento de nenhum produto sem ter o profissional de marketing ali para fazer todos os processos e as estratégias. Cara, então vamos lá. Hoje a gente vai, no nosso escopo de trabalho hoje, no nosso vídeo, a gente vai falar sobre as 5 etapas. Isso, são 5 etapas do cliente que buscam um imóvel. Isso, a gente já falou aqui como comprar o primeiro imóvel, como se você tem um imóvel, como que aluga, se é melhor alugar, se é melhor comprar. Mas hoje a gente, trazendo para a parte do marketing, nós vamos falar como que o marketing vai gerar essa necessidade da pessoa ter esse imóvel. Porque muitas vezes a pessoa já tem aquele desejo de querer ter um imóvel, certo? Mas, na maioria das vezes, esse interesse é gerado. É lógico que a casa própria é um sonho do brasileiro, de ter a casa própria. Então, às vezes, ele não precisa nem de uma estratégia para querer ter. Porém, para ele saber qual que ele vai escolher, qual que é o que mais agrada e tudo mais, isso é uma estratégia de marketing que vem por trás e vai dando toda essa consciência na pessoa para ela entender qual que ela vai adquirir. Então, são 5 etapas do cliente que busca um imóvel. O que, que o marketing faz para esse cliente ter o desejo de adquirir aquele imóvel? Antes da gente falar das 5 etapas, a gente vai falar da jornada, certo? Sim. Então vamos lá. O que a gente tem que entender, ô Potter? Para você que está assistindo o nosso podcast sobre o mercado imobiliário, então vamos lá. Qual é a definição de marketing imobiliário? Ele é um processo que vem desde o estudo da aquisição do terreno até a pós-venda. Bem simples, tá bom? Para eu não entrar muito no conceito, senão eu vou querer explicar o que é o marketing holístico e todas as suas vertentes. Então vamos no simples. Não vamos muito no counter, não, né? Então vamos no simples. Então ele envolve esses processos, desde a aquisição do terreno até o pós-venda. Por que a aquisição de terreno? Hoje uma construtora incorporadora, para ela viabilizar um projeto adequadamente, para chegar no cliente, para a gente chegar naquela jornada do cliente, o construtor barra incorporador, o que ele tem que fazer?
desde a aquisição do terreno, ele tem que ter um estrategista marqueteiro ou um marqueteiro ali para dar definições de que aquele terreno, naquela localização, naquele ponto, é um local acessível que vai ter uma facilidade de venda num tempo menor ou se vai ter um tempo maior no prazo de vendas. Eu não estou entrando na parte comercial, que é uma outra estratégia de marketing. Por isso que ele fala, são vários processos, desde a aquisição até o pós-venda. Por que o pós-venda? Porque depois que você vendeu o apartamento, ainda existe alguns processos de marketing para você se relacionar. Ô Fábio, eu tenho uma dúvida. Eu acho que você é o cara para sanar ela. Dentro disso que você falou, que o marketing ele tem início desde a aquisição do terreno, certo? Qual é a minha dúvida? É feito um estudo de mercado, mercadológico, para saber se há viabilidade ou não para fazer um imóvel? Porque assim, o que eu entendo de produto ou de repente de um comércio? Por exemplo, eu sei que quando uma empresa chamada Cacique, que trabalhava com empréstimo consignado, para ela abrir uma nova loja em uma determinada região de São Paulo ou do Brasil, tinha que ter algumas outras lojas para dar um norte ali. Então eles faziam um estudo de mercado, então tinha que ter uma Casas Bahia, tinha que ter na época lojas eletro, tinha que ter algumas lojas voltadas para o público que era parecido para eles verem a viabilidade de abrir uma nova loja. Então, quando a equipe de marketing ali, juntamente com o empreendedor, ou o incorporador, ou o cara que vai bancar a obra, o empresário, ele escolhe um terreno. Tem um estudo de mercado para isso? Cara, é assim. O que acontece hoje no Brasil? Vou falar por experiência própria, tá? Primeiro ponto que a gente tem que ter como ideia é que é necessário o estudo, certo? O que acontece na prática? O cartaz diz assim, tem que ter um marqueteiro para fazer um estudo do ponto que você vai adequar, do perfil do público que ali vai comprar, da questão micro, da questão macro, quais são as cidades próximas, as mais longes, tem que ter esse estudo. Essa pesquisa de mercado tem que ter, com esse estrategista, com esse marqueteiro. A gente tem que definir publicitário é uma coisa, marqueteiro é outra. Agência de comunicação, ela vai entrar lá na frente. Ou ela pode entrar desde no começo, porque às vezes o publicitário fala, ó, é isso, isso, isso. Mas um marqueteiro, ele não vai trabalhar só a visão de comunicar. Ele vai trabalhar as estratégias que vão levar a esta comunicação. E é aí que entra o ponto. As construtoras ou as incorporadoras, muitas, têm na sua cabeça assim, ou aquelas que estão começando, ou que acham que tem que economizar dinheiro. Ah, eu fiz uma construção, comprei um ótimo terreno numa ótima localização e por si só ele vai vender. Já começa errado. Dá certo? Claro que dá certo. Seria mentira minha falar que não dá certo. Mas não é o correto. O que a gente faz muito no Brasil é tentar eximir muitas funções de um especialista para tentar obter o máximo de lucro, quando na verdade o investimento que você faz num especialista nessa área pode te dar até mais lucro, porque vai te dar uma bagagem profissional, vai te dar segurança, né? Uma assertividade. Um suporte que é essencial para você evitar cometer alguns erros, certo? Então, qual é o correto? Pesquisa de marketing. Uma grande construtora já tem um departamento de marketing. Então, o que ela vai fazer? Vai sentar com o engenheiro, com o arquiteto, marqueteiro. Ah, mas a gente gostou desse terreno. O cara vai fazer qual pesquisa? Pera, então deixa eu ver ali em torno daquele terreno. Que não deixa de ter um outro estudo, até quando você vai entregar uma certa documentação na prefeitura, você tem que fazer um estudo de tráfego, um estudo das ruas, o entorno, qual tipo de impacto que vai ter. Você tem uma empresa que você contrata para isso.
Por que você não vai ter um marqueteiro para dizer para você se aquilo vai viabilizar pelo preço que você, construtor, acha que vai viabilizar? Porque na sua cabeça você sabe o suficiente, você entende o suficiente, porque o dinheiro é seu, a empresa é sua e você quer tomar as decisões. Mas quando você contrata esse profissional, você contrata justamente para ele te auxiliar. Qual é a metodologia que vai te dar mais retorno, que às vezes pode ser a mais barata ou não, ou a mais rápida ou não. Então, o ideal é ter a pesquisa de mercado, sempre. Adquirir um terreno, tem que ter uma pesquisa. Por quê? Localidade, tempo. Puta, às vezes eu comprei um terreno que fica a 5 quilômetros da estação, porque hoje as construtoras compram muito terreno próximo de estação, certo? Principalmente Minha Casa Minha Vida, vai sempre fazer o quê? Olha, localização, localização e localização. Então o cara vai comprar sempre perto de trem, perto de metrô, ponto de ônibus. Por quê? Porque o cara vai trabalhar, certo? É isso. Agora tem lugar que, o público aqui é um público que que tem carro, que para ele quanto mais longe do centro da cidade é melhor. Quem vai definir essa pesquisa bem elaborada para você tomar as decisões do tipo de construção que você vai fazer é o marketing com a pesquisa. Então, sim, desde o início é ideal você ter essa pesquisa. As grandes, aliás, a maioria dos construtores incorporador fazem isso? Não. Não fazem. Não é a maioria? Não é porque a maioria. Só para fechar o que você está falando, é a mesma coisa da construtora querer fazer um empreendimento e ela falar, não quero engenheiro. Não tem como, né? Então, mas é que é obrigado no Brasil você ter engenheiro. Não, ok. Deveria ser obrigado no Brasil você ter um marqueteiro, isso cara. aí, é isso que eu tô falando. Entende? Eu acho que deveria ser obrigado e, além de ser obrigado, como você falou, o suporte que esse cara vai dar, a assertividade que você vai ter, você vai errar e quando você erra menos, você economiza também. O que acontece, Potter, é que assim, hoje eu acho muito como publicitário, porque eu estudei publicidade para depois fazer uma pós-graduação em marketing imobiliário. Como publicitário, eu acho que é muito bacana essa difusão de ideias que você tem através da internet. O problema é que qualquer cara vai lá, lê um conteúdo na internet e já acha que é um marqueteiro, porque criou uma estratégia ou porque fez... eu sou um ótimo designer porque eu criei uma logo. Eu sou um ótimo publicitário porque eu fiz uma campanha. Só que o cara tem que entender... Claro, eu antes de estudar, trabalhei na rua. Eu comecei entregando panfleto de campanha política 4 horas da manhã, na frente da estação. Eu tava lá entregando o panfleto. Para depois começar a aprender a fazer designer. Para depois falar, vou estudar publicidade. Eu comecei a estudar para depois eu ir fazer uma faculdade. Tanto que quando eu entrei na faculdade, alguns livros da faculdade eu já tinha lido todos eles. Então eu já saía na frente. Tinha aula que eu falava, cara, beleza, já sei. Mas estava lá. Para eu ter aquela questão técnica. Na prática, é diferente. Na prática é diferente. Então, assim, o cara vai lá na internet e lê um negócio, ele já acha que ele é um marqueteiro. Eu sou um marqueteiro porque eu criei várias estratégias. Pô, legal, bacana, cara. Mas, assim, a profissão, na prática, viver daquilo é diferente. A gente não dá muito valor a isso daí, porque, assim, não tem uma definição. O cara é um marqueteiro porque ele paga um documento todo mês para falar que ele é marqueteiro. Nem isso, nem na publicidade tem. Nem no marketing, nem na publicidade. Agora, engenheiro tem, o corretor tem, o arquiteto tem, o advogado tem. O cara pode chegar e falar, eu sou um advogado, eu tenho a carteirinha da OAB. Eu não posso chegar e falar assim, eu sou um marqueteiro. Não tem carteirinha para isso. Eu tenho que demonstrar isso no meu trabalho, no que eu tenho de conhecimento e expertise sobre aquela área relacionada. Eu acho tão interessante o que você falou, que nós temos aí alguns publicitários aí no nosso país que não fizeram faculdade. Que não deixam de ser bons publicitários. Que não deixam de ser bons publicitários. Mas o que transformou aquele cara num bom publicitário foi o tempo. Não foi em 1 ano, 2 anos lendo um artigo na internet.
Foi o cara errando várias vezes em campanha publicitária para aprender como acertava. Entendeu? Eu posso falar de uns 5 publicitários que são conhecidos no mercado hoje, que eu não vou entrar no mérito, porque eu não sei nem se a gente pode falar o nome dos caras, mas então, esses caras, até campanha que eles fizeram erradas, deram resultado. Depois que ele foi entender, pô, eu errei o público, mas por conta da linguagem que eu utilizei, ainda assim eu conseguia chegar na jornada do cliente, eu consegui chegar no que comprava, mas para eu chegar no que comprava, eu fui no filho, eu fui na mulher, mas não era esse o público, era o pai. Então, assim, há casos e há casos. O que a gente tem que deixar específico, que na construção civil, da mesma forma que você precisa de um engenheiro, você precisa de um marqueteiro ali, um cara que tem conhecimento. Por quê? Porque ele vai facilitar a informação que você precisa para fazer um produto de qualidade, eficiente e entregar para o cliente aquilo que ele merece e ele está pagando. Porque o que a gente tem que entender é que assim, a gente tem que ter respeito pelas pessoas que compram o nosso produto. Se, como a gente demonstra, é a dedicação que a gente nos empenha em fazer uma pesquisa adequada para entregar aquilo que o cliente realmente precisa. Entendi. Vamos falar da jornada? Vamos falar da jornada. Só um detalhezinho. Lá no final, Fabio, o cara comprou, o marketing fez o trabalho dele, ficou perfeito, ficou legal, ficou bonito, ele empacotou o negócio bonitinho, a publicidade entregou, o cliente comprou. O empreendimento começa a ter alguns problemas extras. É culpa de quem? É culpa do marketing também? Ele se aprofundou para vender o produto, mas na hora da entrega, ele não sabe mais ou menos o que foi entregue, ele empacotou bonito, mas entregou outra coisa, que aí a entrega não é o marketing que faz, né? Ele empacota e ajuda a publicidade, mas aí começa a ter alguns tipos de problemas no empreendimento. E aí, como que fica? Cara, primeiro a gente tem que entender qual que é o tipo de problema. Se o tipo de problema é a perfumaria que o marketing vendeu, aliás, o marketing vendeu não, porque quem vende é o corretor, né? É imobiliária e o corretor vai e faz essa venda. Mas o marketing criou todas as estratégias e definiu depois com a agência de publicidade como comunicar essas estratégias. A gente tem que primeiro entender o que era o combinado, porque no meio do caminho, às vezes a construtora ou o incorporador não fala nada, mas quer mudar aquilo que ele ofereceu. Tem os ruídos, né? Às vezes o cara fala assim, pô, você faz lá uma imagem, o que tem muito no mercado no marketing imobiliário, o que tem muito nessa área. Você faz uma imagem ilustrativa. Uma maquete bonita. Não, a maquete em geral ela é representativa do que vai ficar no final. Deveria, Perfeito. pelo menos, né? Esse é o correto. Tem que seguir aquilo, ó. Que nem a gente fez entrega recentemente, o prédio seguiu o que estava na maquete. Itens de lazer. Aí você faz lá uma imagem ilustrativa de uma academia. Na imagem ilustrativa, se você não tomar cuidado, você senta lá com o pessoal da arquitetura e coloca uma esteira que custa 10 mil reais. Na hora da entrega, a esteira é uma esteira de R$1.000. Usada. Não, usada não. Nenhuma, pelo menos nunca peguei nenhuma construtora que faria isso. As que eu trabalho sempre tiveram um zelo de falar, não, vamos entregar coisa boa. Mas pode ser que alguém faça isso. Entrega uma esteira usada lá. De quem que é o erro? Do cara que criou a campanha, do cara que vendeu ou do construtor que não teve o dinheiro, não quer entregar aquilo que ele colocou na imagem ilustrativa, porque a imagem ilustrativa diz uma coisa, mas a entrega oficial diz outra. Então a gente tem que definir essas coisas, porque até chegar à entrega, vários agentes podem ter errado. A engenharia pode ter errado, a comunicação pode ter errado, a estratégia que elaborou o tipo de a estratégia que foi elaborada para a comunicação ser feita pode ter errado, o próprio construtor ou incorporador pode ter errado, ou o valor que o cara achou que ia ganhar no começo da construção, devido à inflação, aumentos de taxa e tudo mais, diminuiu o lucro líquido do cara, então por conta disso ele diminui os itens de lazer para poder ter uma arrecadação maior. Isso tudo é de se analisar. Não tem como eu chegar e falar assim, o marketing é o culpado, porque se o prédio cair, a culpa é do marketing?
A culpa pode ser do engenheiro. O engenheiro assinou lá responsável que o prédio não vai cair, mas aí a construtora foi e fez alguma coisa errada. Existem vários agentes, cara. Então dar nome a esse boi é muito difícil. Entendi. É que eu acho que boa parte das pessoas, nós somos bombardeados, né, por propagandas o dia inteiro, em todos os lugares, Constantemente. no celular, na televisão, na rua e tal. E muitas vezes o que é vendido não é entregue. Por isso que eu fiz essa pergunta. Mas é só para a gente finalizar essa nossa introdução aqui, só para vocês entenderem a importância do profissional de marketing no lançamento imobiliário. A gente falou aqui algumas coisas aqui, né, relacionado a isso, mas tem muito mais coisas e é extremamente importante. Tem que ter esse profissional. Se não tiver esse profissional, com certeza o empreendimento vai sair, vão vender, com certeza. Mas vai ser muito mais difícil, muito mais moroso o processo. Né, Fabião? Cara, qual que é o principal objetivo de uma campanha? É a estratégia obter êxito. O principal motivo de uma estratégia é obter êxito na venda. Isso é o trabalho do profissional de marqueteiro ou publicitário. Para a gente entrar agora na condução, o que é? A gente vai falar da condução do cliente, certo? Então a gente vai falar técnica do Kotler, né? São os 5 As, certo? Assimilação, atração, arguição, ação e apologia. Argumentação, tá? O terceiro, argumentação. Também pode falar dessa forma, não tem problema não, certo? Então vamos lá, assimilação. Eu sei. Qual que é o segundo aí? Atração. Eu gosto. Argumentação. Eu sou convencido. Ação. Eu compro. Apologia. Eu recomendo. Eu acho que eu gosto da última, cara. Eu recomendo, né? Eu gosto da apologia, meu. Apologia positiva, né? Essa eu gosto. Então, no primeiro item, assimilação, viu, Potter? A gente tem o quê? É o eu sei, que é a parte que o consumidor ele é exposto a um grande número de conteúdo. Quantas informações você, Potter, vê todo dia sobre o mercado imobiliário? Quantas comunicações? Quantas eu vejo? Não muitas, mas vejo. Vamos lá. Eu sou abordado no Farol, com panfleto. Por estar inserido nesse meio, eu recebo no WhatsApp pelo menos uma vez por semana uma empresa me oferecendo um imóvel, porque Certo. eu fiz um cadastro em algum site em algum momento. Aí eu já falei de duas abordagens. Eu tô vendo... A gente está falando de assimilação, que é eu sei, quando a gente é exposto à informação, certo? Sim. Eu vejo em propagandas na internet, então eu recebo ali um vídeo falando de uma empresa X ou Y que incorpora ou que constrói. Então, pra gente ter essa assimilação, nós somos abordados de várias formas todos os dias. Essa condução do cliente, que a gente está falando de forma mais genérica, são essas 5 etapas que a gente utiliza para fazer a venda do produto adequado para o cliente. Então, você tem o primeiro, assimilação, e o segundo, que agora a gente sabe que é o atração. O que é atração? Eu gosto. Depois que você viu todos os produtos, você vai fazer o quê? Eu gostei desse daqui. Qual foi o último produto que você viu que você falou assim, eu gostei desse daqui? O que acontece quando você, Potter consumidor, você assimilou, porque você viu, e aí você fala, eu sei, tá, agora eu gosto. Esse aqui. Esse é a atração. O que passa na sua cabeça? Bom, o último que eu vi foi um empreendimento chamado Amazonas, de um grande amigo meu. Aí é sacanagem, pô. Ele que fez toda a parte do marketing. Cara. Eu e minha esposa, nós visitamos lá o showroom. Que é o stand de vendas. Que é o stand de vendas. Ou plantão de vendas. Chegamos lá, nós nos deparamos com uma maquete
linda, perfeita, com uma área verde. Quer falar alguma coisa? Não, aí nessa parte você já passou pro terceiro A, Sim, sim, certo? sim. Porque quando você chegou no plantão de vendas, já entrou na terceira etapa. É porque a minha abordagem, ela veio pela apologia. Eu fui indicado. Meu, tem um empreendimento ali, tá legal, tá bonito, tá no preço, dá uma olhada lá. Então eu não fui abordado pelos outros aspectos. Era justamente o que eu ia te falar, olha que coisa maluca. A gente tá falando da jornada do É que ela cliente. não tem uma ordem às vezes. Não, Deveria. não, ele tá certo. Alguém te recomendou. Só que nesse Exatamente. momento, você passa. Eu pulo algumas etapas. Você passa não pro primeiro A, que você vai fazer o quê? O cara te recomendou, aí você vai fazer a assimilação, Exatamente. aí você vai olhar, pô, me Eu atraiu. Eu gosto. Aí você vai pra terceira, que é a argumentação. Eu sou convencido. Você vai ser convencido eu falo aonde? com o vendedor, eu No converso plantão de com vendas. ele, a gente fala sobre o empreendimento. E aí, a gente está aqui com uma sequência que está trazendo aqui para nós, que é o que eu falei, nem sempre ela está nessa ordem. Sim, mas só para deixar claro, viu, pessoal? O marqueteiro publicitário que estiver assistindo ou que for nos assistir, a gente está falando das 5 etapas do Kotler, tá bom? Então a gente está na terceira, que é a arguição, ou no caso, a argumentação, e utilizando isso dentro do mercado imobiliário. Mas assim, o que vai ficar mais específico é quando a gente entrar nas 5 etapas, que é o descoberto, o conhecimento, consideração, decisão e pós-compra. Mas agora a gente está dando um panorama geral para vocês entenderem que no momento que vocês estão vendo esse produto, antes dele começar a existir ali digital ou offline ou online, teve todo um trabalho atrás para criar uma estratégia que fizesse esse movimento na sua cabeça ou que criasse essa jornada para trazer você até o showroom ou stand ou plantão, certo? De trazer até o showroom para você ser convencido de que aquele produto é bom, mas para você chegar no showroom é porque você já passou por algumas etapas que te fizeram entender que ali existe a expectativa de compra ou não. O que acontece muito é que na terceira etapa não acontece o convencimento. E aí que eu quero falar, Potter, nessa etapa de convencer o cliente, ou se a gente for falar depois das 5 etapas, nessa etapa do cliente se convencer, de forma geral, o convencimento não necessariamente comprar um produto imobiliário, mas ele se convencer de que aquilo é bom para ele. Na argumentação. Que foi quando você chegou no plantão de vendas voltado ao mercado imobiliário. Mas em qualquer outro produto seria o quê? Ele se convencer de aquilo que é bom para ele. É quando o consumidor vai se convencer de que aquele produto é bom. Foi criado a expectativa, foi criado o desejo e ele entende que aquilo que deveria ser assim, né? Não a compra por impulso, mas que ele tem que entender que aquilo é necessário para ele, aquele empreendimento, aquele produto é necessário para ele. Então isso vem na argumentação e aí eu sou convencido. Na argumentação eu sou convencido. Eu sou convencido pelo vendedor porque o cara é um bom vendedor? Também. Mas eu sou convencido porque aquele produto vai me trazer benefícios. Aquele produto, ele vai ser bom para mim, vai ser bom para minha família, vai ser bom para eu alugar, vai ser bom para eu ter uma renda. Então, são vários fatores que vêm na argumentação e é por isso que o Kotler chama de argumentação, porque são vários argumentos, não é uma coisa só que te levou até ali. Foram vários argumentos que faz você ir para a ação, que é o próximo. Nessa parte de eu sou convencido, o cara vai fazer pesquisa, né? Com certeza. Ele vai fazer pesquisa, ele vai conversar com as pessoas para que realmente ele seja convencido daquilo. Essa é a terceira etapa, se a gente falar dos 5 As, né? No caso, voltado para o nosso mercado, a gente vai trabalhar as 5 etapas, que seria a descoberta, o conhecimento, a consideração, a decisão e o pós-compra, certo? Se eu não tiver errado é isso aí, tá certo. Na informação. E essas são as 5 etapas que o cliente busca de um imóvel, na busca de um imóvel.
voltado ao imóvel. Só para deixar claro, a gente está falando da jornada do cliente, dando exemplos do mercado imobiliário, mas poderia ser para qualquer Produto, né? qualquer produto. Mas na estratégia marqueteira seria as etapas do cliente buscando um imóvel, certo? Certo, é isso aí. Quarto item, ação. Eu compro. É isso aí. Argumentação, eu sou convencido. Após eu sou convencido, você faz uma ação. Qual que é a ação? Gostei, eu quero, vou levar. É mais ou menos isso, né? Isso, perfeito, é isso daí. O possível comprador está ali negociando com o vendedor, com o corretor, no caso, né? E após ele ver todas os benefícios, né, do imóvel, e aí tem parcela, valor, prazo, tudo isso entra, vem junto com a argumentação e ele toma a decisão de dizer, eu quero, vamos fechar negócio, entendeu? Para essa jornada acontecer, o incorporador ou a construtora tem que ter muito bem definido qual é o produto, o perfil do público. Porque senão não adianta nada, essas 5 etapas não vai acontecer de forma correta, né? Então tem que ter muito bem definido. E não é muito bem definido só pelo preço. São pelas características que o produto tem. Ok? Exemplo. Não adianta eu quero vender eu montar um produto para um pessoal mais single. Aí, não, eu vou lá e coloco 3/4. brinquedoteca. Brinquedoteca. Você entendeu? Faz sentido. Não faz sentido. Mas tem muito cara que comete esse erro, que é o que a gente chama de perfumaria. O cara fala, não, vamos colocar isso, vamos fazer aquilo, vamos gastar ali. Não é aquilo que o público quer. Tem que ter um estudo certinho, que é o quê? Aí já é uma outra questão. Você vai estudar o perfil, qual é a persona, qual é o stakeholders, né, o público, porque às vezes, olha só, eu tenho lá 5 stakeholders, né? Exemplo, quem vai pagar? Pode ser a mãe ou o pai, mas vamos tratar, pô, a mãe tá cuidando das crianças, tá cuidando dos 2 filhos e o pai tá trabalhando, certo? Então, o salário maior é do pai. Ou pode ser inverso, o pai tá cuidando das 2 crianças e a mãe tá trabalhando. Só que aí você tem que fazer o quê? Pô, você tem 2 filhos, eu tenho que construir alguma coisa para as crianças. As crianças têm que gostar, já é um ponto. Aí a outra pessoa tem que vir e convencer aquela pessoa pagante de que aquilo é bom. Para o cara que realmente for o pagante, ou a mulher que for o pagante, eu vou comprar. Tem esse trabalho para ser feito. Porque o que eu vejo muita construção? O que trava muita venda. Primeiro que o cara cria um produto que ele acredita que na cabeça dele o produto dele é o melhor do mundo. Beleza, quem dá nome pro seu filho é você. Ele é bom, tá certo? Você tem que imaginar que ele é bom. É o produto que você tá criando, certo? Você tem que gostar. Mas você tem que entender que hoje em dia quem está definindo preços e valores dos produtos são os consumidores. E tem muito empresário, tem muito investidor, tem muita construtora, ou muito incorporador que às vezes não entende isso. E para acertar, você tem que entender que você tem que criar algo adequado ao seu público, não só o que você gosta. Porque o que você gosta pode ser o que seu público não compra. Você quer montar um negócio muito sofisticado para um pessoal de baixa renda, ou você quer montar um negócio mais ou menos Intermediário, um público. ou você quer fazer uma maquiagem, deixar tudo bonitinho por fora, mas por dentro não é aquilo. Todos esses pontos tem que levar em consideração. Você pode ter uma arrecadação muito eficiente no seu VGV, na sua venda, porque o que muito cara vai culpar o estrategista marqueteiro. Pô, mas você falou que nós íamos conseguir vender tanto em tanto tempo. Você criou toda uma estratégia para acontecer isso, mas pode ter acontecido no momento, no processo, alguns ruídos de comunicação, ou uma equipe que não foi muito bem treinada, ou um produto que não foi muito bem comunicado, ou investimento que não foi adequado num meio de comunicação que foi criado dentro de um planejamento, e a agência não teve eficiência de... Tudo pode acontecer. O que o marqueteiro tem que saber
É ter essa visão. Para na hora que ele sentar com a construtora ou com a pessoa, ele falar assim, eu vou te entregar esse resultado, mas é isso, certo? É melhor você falar a verdade pro cara que tá te contratando, ou a sua consultoria, ou a sua agência, ou a sua empresa, não importa. Mas você tem que deixar ele ciente que existe coisas que estão fora do seu controle. Porque senão, alguma coisa que dá errado, o cara quer culpar alguém. E na construção, irmão, não é dar errado. O que deu errado na construção é a construção não ir pra frente ou não vender. Aí deu muito errado. Aí você cagou bonito. Só que, se você tiver um showroom bonito, com preço, com os itens, estudado, uma equipe treinada, não vai dar errado, Potter. Pô, eu quero ter uma velocidade de vendas tal. Aí a velocidade de vendas depende do mercado também. Será que as pessoas estão comprando mais? Estão comprando menos? Nesse momento, as pessoas estão comprando menos. As construtoras, em vez de sair construindo muito, estão trabalhando com o que elas têm de reserva. Correto? Investindo naquilo. Por quê? Pô, as pessoas não estão tendo muito consumo desse produto. Então, eu vou trabalhar o que eu tenho. Eu tenho lá mais 300 apartamentos para vender. Ao invés de eu ir lá e construir mais 300... eu vou investir nesses 300 que eu tenho aqui parado para vender. Eu vou investir na divulgação, na propaganda, do que investir em construir mais. Isso também é uma estratégia que acontece no meio do caminho, né? Tem muitas construtoras que saíram construindo aí adoidado. Você anda em São Paulo, por exemplo, tem um canteiro de obra em tudo quanto é lugar, em tudo quanto é esquina. Onde era um prédio, onde era uma casa antiga, derrubou e agora virou um empreendimento enorme, gigante, mas às vezes sem ter feito esse estudo de viabilidade juntamente com o marqueteiro, o negócio fica parado e demora para vender. Isso é uma... a gente vê muita estratégia para compra para investimento. Eu acho que isso tá começando, já tem algum tempo aí, mas está aumentando cada vez mais. Eu sou muito procurado para comprar, para investir, não para morar mais. Então, a primeira ideia, quando você monta um empreendimento, um prédio, são para as pessoas morarem ali. Ok. Quem você quer? Quem é seu público? Pessoas que não têm casas próprias que vão comprar o seu negócio. Só que eu estou vendo um movimento de que vamos oferecer isso para quem quer investir. É um bom investimento. Coloca aqui, compra 2 apartamentos aqui que você vai ter um bom retorno. Então, isso já está meio que inserido na hora da venda dos apartamentos. Então, ele já não é vendido mais para o consumidor final, aquele cara que vai morar. Ele é vendido para um grupo de empreendedores que vão comprar alguns apartamentos ali para alugar. Então isso já é uma verdade também. Cara, tem uma frase que diz que a união entre a arquitetura e o marketing dá um bom resultado. Então, o que é arquitetura? Quando você começa a montar lá o projeto que você vai vender, você estudou a faixa, a renda, o perfil sociocultural, a parte geográfica, demográfica, tudo do cliente. Agora você quer definir o tipo de prédio. Quando você junta um marqueteiro e um arquiteto, ou o engenheiro junto, você já desde aquele início já está montando algo que é aquilo que o cliente está buscando. Que é o quê? A descoberta. Certo? Que é o primeiro item da busca do imóvel, a descoberta. Para depois o cara entrar na parte do conhecimento. Certo? Então, isso que a gente tem que ter... Ô Kaique, quanto que tá o nosso tempo aí? Acho que... estamos falando bastante hoje, 35 minutos, né? Vai dar para fazer bastante corte depois, né, Kaique? Enfim, vamos lá. Descoberta, conhecimento. Aí a gente falou do processo da descoberta, que é o quê? A necessidade. O conhecimento, o consumidor passa a conhecer o seu produto. E depois vem o terceiro item, que é a consideração. Isso daí. E na consideração? O que é na sua cabeça a consideração? Ele vai levar em conta o que aquele empreendimento, o que aquele imóvel vai trazer de benefício para ele. Então ele vai considerar
todos o que envolve, que é o que você falou lá no início, que é o micro e o macro. Então, o que tem ali próximo? Tem estação de metrô, É isso aí, é isso tem mesmo. terminal de ônibus, ele vai considerar todas as possibilidades. Tem uma escola para o meu filho estudar próximo, tá longe a escola, quanto tempo eu vou levar dali para o meu trabalho. Então, todas essas considerações, elas são analisadas para quem vai ser o decisor de compra. E aí entra aí onde você falou também, pô, vai ter um playground para o meu filho, vai ter, são 2 quartos, são 3 quartos, quantos filhos eu tenho Essa, que acomodar todo mundo. essa decisão de compra, que aí a gente entra em outros processos. Que o cara foi lá pro showroom, ele visitou. Mas não comprou no dia, né? Ele foi para casa e foi analisar. É a decisão, certo? Aí vai depender do treino que foi dado à equipe de vendas. E aí entra uma outra questão. Qual que é? A equipe de vendas é a imobiliária? É uma house da incorporadora? Quem treinou essa equipe? A imobiliária ou a house? Foi feito algum processo de, de treinamentos desde quando o cara entra? Porque quando o cara entra no showroom, você tem que criar um processo, uma atmosfera para o cara entender tudo aquilo lá, passou, viu imagem, viu vídeo, ou entrou na sala, num cinema lá e assistiu uma apresentação sobre empreendimento, saiu dali, começou a ver as imagens, depois que ele viu as imagens, ele olhou a maquete, depois que ele olhou a maquete, vamos visitar agora o decorado, entrou já no decorado, aí quando o cara sentou na mesa, irmão, é a decisão, você mostrou tudo pro cara que tem que ter. Só que também tem que ter todo um trabalho em cima disso. O que tem que ter em mente é que, assim, um showroom, cara, ajuda na venda. Um decorado, cara, é essencial. Hoje, o que os caras estão fazendo? Tendo menos custo, o cara coloca lá um totem digital e mostra todo o empreendimento digital pro cara, certo? Então o cara chega... Eu ainda sou a favor do showroom, cara. De você colocar o cliente dentro do apartamento. A experiência é diferente, né? Talvez o digital seja bacana para, se você não conseguiu fechar a venda ali na hora, você manda pelo WhatsApp ali pro cara, ele vai dar mais uma olhada em casa, ou para quem você está querendo abordar que não foi lá no decorado, você manda o digital, o cara já tem uma experiênciazinha ali de visualizar. Mas quando o cara entra dentro do apartamento, ele Cara, vê tudo decorado montadinho. é tudo, Porque o decorado ele é o perfeito, né? cara, assim, o cara entra no decorado, aquele cheiro de novo, aquele... Cara, é maravilhoso. E é aí que eu volto no início. O marketing e a arquitetura trabalhando junto desde o início, você vai ter um resultado eficiente, meu irmão. Porque você está colocando cada um na sua parte. O marketing está buscando aquilo que agrada. Porque às vezes você fez uma pesquisa, olha, se você fizer ao invés, exemplo, de você fazer uma churrasqueira de item de lazer, esse perfil de público gosta de ter uma churrasqueira no apartamento, na sacada. Sacada. Você entende? A arquitetura vai fazer o quê? Vai fazer essa construção. Fala, olha, aqui você tem a sacada com isso, a sacada é maior que... Cara, Sacadinha gourmet, né? cara, show de bola. Ó, você já vai receber aqui um gás ecológico, uma churrasqueira ecológica. Meu irmão, é lindo isso. Isso é marketing de eficiência em conjunto com a arquitetura ou com a engenharia. No caso é a arquitetura nesse caso. Mas essa junção traz resultado para o incorporador. E é isso que faz uma incorporação e uma construção ser profissional. Essa preocupação. Porque ele juntou os profissionais, as partes, para nesse momento que a gente está falando de decisão, o cara falar assim, comprei. Onde que eu assino? Porque depois disso ainda vem o último item, que é o pós. Que é o pós-compra, né? Como é que é o pós-compra hoje, Potter? O que você vê do pós-compra hoje? Você como comprador. Uhum. O Fábio, quando ele fala assim, como comprador, né? Parece que eu compro um apartamento igual eu compro chiclete. Não é bem assim. Cara, o pós-compra. No caso, no meu último caso, vou dar a minha última experiência aí. Ele foi agradável.
você começa a ter acesso às obras, você começa a ter acesso ao empreendimento. Você, no meu caso, ele não estava pronto, né? Então eu fui chamado para algumas visitas para a gente fazer ali, para acompanhar como ia ficar a parte verde, como ia ficar a parte de churrasqueira. Então, isso. O que acontece? Você tomou a decisão, como eu disse no meu caso, como o empreendimento estava em construção, você fica naquela expectativa, né? Porque você assinou um contrato, você já deu uma entrada, você está pagando as parcelas, e aí parece que às vezes, eu sei que acontece muito isso, viu, Fábio? Os caras venderam e meio que abandona, né, o comprador ali, e o cara fica meio no escuro durante um período ali. Alguém pergunta, e aí, o apartamento que você comprou? Ah, tá em obras, tá em obras. E aí você fica nesse tá em obras e parece que as coisas não estão acontecendo. Você fica meio órfão ali por um período. Mas no meu caso, eu fui chamado algumas vezes, eu pude ir algumas vezes lá para acompanhar a obra. Eu lembro que quando chegaram os elevadores, eu fui comunicado, chegaram os elevadores, vai ser instalados os elevadores e tal. Então, isso faz parte de todo o acompanhamento da venda até a entrega. Então, o pós-compra, ele vem aí, eu acho que você tem que tratar o cliente no começo, no meio e no fim. E quando é tratado até o fim, eu acho que isso fecha um ciclo, tem que fechar esse ciclo. Eu acho que é muito importante. É isso, ô Potter. Acho que a gente, de forma genérica, falou dessa parte de marketing, que é a condução da jornada do cliente, e as 5 etapas, certo? Então a gente falou de assimilação, de atração, argumentação, ação, apologia, e nas 5 etapas a gente falou de descoberta, conhecimento, consideração, decisão e pós-compra, certo? O Potter deu uma pincelada aí no pós-compra. Eu acho que no próximo vídeo, Potter, a gente pode falar de gatilhos mentais. Olha que coisa legal. Gatilhos mentais. Por quê? A gente está falando de uma questão mais técnica. E uma coisa que eu ia pedir para vocês, desculpem a minha voz, eu estou gripado. Hoje eu não queria gravar vídeo, mas se eu não gravasse o Potter ia brigar comigo, tá? Porque antes de começar o vídeo ele já estava brigando, porque eu tô gripado, não queria gravar hoje por causa da voz, a voz não tá boa, mas enfim, estamos aqui prontos pro trabalho. Existem existem inúmeros gatilhos mentais para fazer o cara comprar. E a gente pode falar de gatilhos mentais num contexto geral, não só voltado ao mercado imobiliário, em qualquer setor, né? Para que outras pessoas também vejam sobre isso. Então eu acho que é um conteúdo legal da gente estar conversando aí, os gatilhos mentais. Também acho muito interessante falar sobre gatilhos mentais, porque você falou aí sobre gatilhos mentais para decisão de compra, mas tem muita gente que tem gatilhos mentais negativos. Gatilhos mentais que não deixam elas tomarem decisões no dia a dia, e esses gatilhos travam as pessoas para, às vezes, pegar um ônibus. É muito sério isso, cara. Então é um tema extremamente importante e acho que necessário. Acho que hoje o mundo fala de gatilhos mentais, a gente vê palestrantes falando de gatilhos mentais, destravar esses gatilhos, e eu acho que seria muito interessante. Cara, é assim, o profissional de marketing hoje, ele tem que fazer um estudo. É bom, pelo menos eu estudo, viu? Eu trabalho bastante, eu leio bastante livros sobre comportamento e questão psicológica. Por quê? Eu quero entender como funciona a cabeça do meu consumidor. Qual é o momento do raciocínio lógico e o raciocínio emocional, né? O que eu tenho que despertar na cabeça do cara para o cara querer aquele produto, para aquele produto ser adequado para o cliente. E é aí que a gente vai trabalhar. Essa questão do comportamento e da psicologia, que é o que a gente vai falar nos gatilhos mentais. Eu acho que por hoje é isso. A gente deu uma pincelada aí sobre a jornada e as 5 etapas. E por enquanto é isso, né, Potter? Cara, quer fazer suas considerações finais? Sim, sim. Fica aqui o meu... a minha dica, o meu apelo de que o profissional de marketing ele é extremamente importante em todas as etapas de um produto. Então, desde da
da ideia ali, desde do embrião até a entrega lá das chaves lá do imóvel. É uma honra sempre fazer esse podcast com você, meu querido Fábio. Valeu, meu irmão. Nosso sonoplasta Kaique, mais uma vez aqui conosco. Valeu, Kaique. Esse foi Estratégias de Marketing para o Lançamento Imobiliário. Uma breve explanação aqui do Fábio Choranço. Eu, Paulo Potter, nós agradecemos aí a companhia de vocês e até a próxima. Tchau. Pessoal, obrigado pelo apoio. Assista o nosso vídeo, se inscreva no canal, dá uma curtida lá, dá um like. Obrigado e até o próximo vídeo. A gente vai falar de gatilhos mentais. E hoje a gente falou aí da jornada e das 5 etapas do cliente sobre o empreendimento imobiliário, seu imóvel. Um abraço, um beijo no coração e um abraço na sua alma. Valeu!